A paz de Cristo e a alegria de Maria. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e recebo com muita satisfação você, meu irmão, minha irmã, que se une a nós a partir de agora em mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Que bom que você está aí pela providência de Deus pela primeira vez, que bom que você está aí sempre fiel, permanecendo firme nesta caminhada de crescimento espiritual. É muito bom saber que você está conosco. Abraço a você que está pelas redes sociais, nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você também que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso. Quero abraçar a você, querido ouvinte da Rádio Cultura, conosco em mais uma noite aqui na 102.1 Cultura FM, a Rádio do Bem. De onde você nos escuta? Diga, meu irmão, diga, minha irmã. Está em casa? Está no trabalho? Está no seu carro? Mande dizer pelo WhatsApp aqui da Rádio do Bem. Liga para a gente, diga de onde você nos acompanha. E se você que está ouvindo pela rádio quer acompanhar também a transmissão visual deste conteúdo, é só você acessar as redes sociais da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio, procurar a Direção Espiritual com São Francisco de Sales, e a gente se encontra também não só em áudio, mas em vídeo para você que está só ouvindo pela Rádio Cultura. Já quero motivar você que está conosco, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você que ainda não segue este nosso perfil, a fazer isso agora, não custa nada e você ganha muito. Clique aí onde está inscrever-se, clique no botãozinho seguir, comece a receber notificações, receber com mais frequência este conteúdo e vá passando adiante. Faça disto um apostolado também de evangelização. É bom a gente espalhar coisa boa, é ou não é? Então, usa essa setinha agora mesmo, coloca nos seus grupos de amigos, de trabalho, de família, de igreja, passe adiante, liga, divulga esse programa aqui na Rádio Cultura para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esta riqueza. Nós estamos aqui ouvindo conselhos importantíssimos, fundamentais, através do livro Filoteia, um livro escrito por São Francisco de Sales, um bispo da nossa igreja, bispo de Genebra, um homem que cresceu em santidade dia após dia, ajudou muita gente a ser santa, a ir para o céu e continua nos ajudando pela sua intercessão lá da glória, pertinho de Deus e através da riqueza dos seus ensinamentos. Ele é doutor da igreja, doutor da mansidão e que tem um ensinamento muito simples e muito profundo, muito prático, importante para tantas realidades da nossa vida. Nós estamos com o livro Filoteia, passo a passo, capítulo a capítulo, crescendo nesta amizade, intimidade com Deus. Filoteia significa exatamente alma amiga de Deus, íntima de Deus. O livro é organizado em 5 partes. A primeira parte, que nós já vimos, a segunda e a terceira, falam exatamente o seguinte. Primeiro passo, decidir por Deus. Romper com o pecado, decidir pela amizade com Deus. Segunda parte do livro, buscar a graça de Deus, porque a nossa decisão é muito importante, somos livres, mas a gente precisa da força, da graça de Deus, porque o pecado original deixou uma ferida grande na nossa inteligência, na nossa vontade. Às vezes não sabemos exatamente o que a gente quer, o que Deus quer que a gente queira, ou quando sabemos não temos aquela firmeza de vontade. Então a gente precisa da graça de Deus e na segunda parte, São Francisco de Sales nos ensina a buscar esta graça pela oração e pelos sacramentos. Na terceira parte, aprendemos que a cada passo na direção certa, na vontade de Deus, fazendo o bem, fazendo o que é bom, fazendo o que é reto, fazendo o que é justo, a gente vai se abrindo mais e mais e mais à graça de Deus. Cada renúncia ao pecado, cada renúncia ao vício, ao defeito e a busca daquilo que é certo, firmemente o crescimento das virtudes vai dilatando mais e mais a nossa alma, vai dando mais e mais espaço à graça de Deus. É uma riqueza a terceira parte do livro, em todas as áreas, na amizade, no namoro, no casamento, enfim, atinge a cada pessoa nas suas mais diversas realidades. E nós estamos agora na quarta parte do livro, avançando. Hoje já é o capítulo 7 da quarta parte do livro, que é um grande alerta de São Francisco de Sales. Decidiu por Deus? Está buscando a graça de Deus? Está querendo fazer o que é certo? Se prepara para a tentação. Então, vai haver um contra-ataque. O inimigo de Deus, que quer exatamente o contrário, o inimigo de Deus quer que eu troque Deus pelo pecado, o inimigo de Deus quer que eu viva na desgraça, que eu me feche a graça de Deus, o inimigo de Deus quer que eu viva crescendo a cada dia nos vícios, no erro. É o contrário do Filoteia.
ele é inimigo de Deus e quer que eu seja também inimigo de Deus. Esta é a realidade central da tentação, me afastar de Deus. O que fazer diante das tentações? Você quer saber? Fica aqui, você está no lugar certo, porque toda esta quarta parte do livro, as 3 partes já estão à sua disposição, todas gravadas capítulo a capítulo, alguns até divididos em vários episódios, tudo na playlist do YouTube, Facebook e Instagram. É só você conferir, ok? Também nós damos a possibilidade até de você participar de um grupo de WhatsApp para receber os avisos, as notificações aqui com relação à direção espiritual. E nós vamos hoje para mais um capítulo, capítulo 7 da quarta parte do livro, aprendendo realmente hoje São Francisco de Sales vai nos dar táticas, estratégias muito objetivas de como reagir diante da tentação. Vamos rezar, meu irmão, minha irmã, para pedir a luz de Deus para tudo aquilo que a gente vai conversar agora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Abra o livro Filoteia. Se você não tem, procura adquirir o quanto antes. Não custa tanto e vale muito, vale muito. Capítulo 7. Quais os meios contra as grandes tentações? Imagina se eu e você colocamos em prática esses meios que são eficazes, pode ter certeza, porque partem da própria palavra de Deus, como a gente vai ouvir, é a orientação do próprio Jesus. Se a gente consegue exercitar essa estratégia de reação contra as grandes tentações, então, contra as pequenas também, elas vão funcionar muito bem, ok? Então vamos ouvir este mestre espiritual que é São Francisco de Sales nos ensinando. Ele diz assim: logo que notes uma tentação, imita as criancinhas que, vendo um lobo ou um urso, lançam-se ao seio do pai e da mãe, ou ao menos o chamam em seu socorro. Recorre assim a Deus e implora o socorro de sua misericórdia. Este é o meio que nosso Senhor mesmo nos indica nas palavras: orai para não cairdes em tentação. Dica preciosa já de cara, já no início deste capítulo, no início desse episódio. Bateu a tentação, você notou que está sendo tentado. Um pensamento, um sentimento, uma ideia fixa, porque assim, a tentação é esta ação do demônio, claro, pode vir da ação do demônio na própria realidade que a gente vive, as estruturas, o meio, a gente já falou sobre isso, né? Eu posso ser tentado pelo meio, não é que toda tentação existe uma ação direta do demônio, ele aproveita de todas as circunstâncias para reforçar a tentação. A minha e a sua própria inclinação, chamada concupiscência, essa herança do pecado original, inclinação para fazer coisas erradas, para pensar, para falar coisas erradas,
vem muitas vezes nos impulsionando e, claro, uma ação mesmo direta do próprio demônio. Tem essas três possibilidades. De uma forma ou de outra, ele deixa a sua assinatura lá. Muito bem, veio esse pensamento, veio essa insistência, você está percebendo que está sendo tentado, está pensando em fazer alguma coisa errada, está querendo pensar numa coisa, querendo falar, querendo fazer alguma coisa errada. Faça como as criancinhas quando estão ameaçadas por um lobo, por um urso, seja pelo que for. O que é que a criança faz? Corre para o pai, corre para a mãe. É ou não é? Ou, como diz São Francisco de Sales, se eles estiverem muito longe, o pai e a mãe, ele grita, né? Pai, mãe! Não é assim que a criancinha faz? Por quê? Porque reconhece que é frágil, porque reconhece que está ameaçada, porque está correndo perigo, pede socorro. Então, São Francisco de Sales, com esse exemplo lindo, que ele sempre encontra um jeito de deixar a coisa muito clara para a gente, ele diz, peça socorro ao pai, peça socorro à mãe, reze. Veja só, quantas vezes eu e você estamos tentados, passando por uma tentação e a gente fica só remoendo. Ah, meu Deus do céu, eu não posso pensar nisso. Como é que eu estou querendo fazer isso? E a gente fica brigando consigo mesmo, não é? Ou querendo, como a gente vai ver mais adiante, brigar com a tentação, né? Pensar naquilo e não pede socorro a Deus. Então, a primeira coisa é rezar. Meu Deus, me ajude. Minha Nossa Senhora, né? Meu pai, minha mãe, pede socorro ao pai, pede socorro à mãe. Senhor Jesus, vem em meu auxílio. Então, é a primeira atitude que eu e você devemos ter diante de uma tentação. Rezar. Quem disse isso? Jesus. Olha lá, ele cita, o Senhor mesmo nos indica, orai para não cairdes em tentação. Jesus disse, não quer cair em tentação? Reze. Observe que na oração padrão, né, que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, você sabe, cada parte do Pai Nosso é uma luz sobre como deve ser a nossa maneira de falar com o Pai, de rezar. E um dos pontos é esse, não nos deixeis cair em tentação. Então, rezar diante de uma tentação, ok? Vamos seguir. Se a tentação continua e se torna mais forte, você sentiu que está sendo tentado, começou a rezar, pediu socorro, mas percebe que a tentação continua e, pior, se torna mais forte. O que fazer? Escute agora. Preste atenção. Está ouvindo pela rádio, está pela internet, está passando por uma tentação forte? Escute. Abraça em espírito a Santa Cruz. Cruz de Jesus, a Santa Cruz de Jesus, abraça em espírito, né? Pode ser que você não tenha ali um crucifixo, né? Se tiver, melhor ainda, né? Ou pode ser que você esteja em um ambiente, numa circunstância em que vai ficar estranho, né? Vai que você está passando por uma tentação no seu ambiente de trabalho, vai que você está passando por uma tentação ali dentro da igreja, isso é possível, em qualquer ambiente eu e você podemos ser tentados. E pode ser que nem você tenha um crucifixo ali na mão, ou então vai ficar esquisito você fazer aquela oração assim de uma forma tão pública. Abraça em espírito, então no seu coração, no nosso interior, se coloque como que abraçando a cruz de Jesus, como se estivesse vendo Jesus Cristo diante de ti, entende? Essas coisas devem ser feitas, a gente pode e deve usar a imaginação para coisa boa, né? A gente usa a imaginação para muita coisa sem futuro, né? Então, rezar, a gente aprendeu já lá na segunda parte sobre oração e sacramentos, meditação, oração, usando o pensamento, usando a mente, usando a imaginação. Então, se coloque em espírito, abraçando a cruz de Jesus, como se estivesse ali vendo Jesus diante de você. E protesta-lhe que não hás de consentir. Diga, Jesus, eu não vou consentir este pensamento, eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso, eu não vou aceitar o que esta tentação está me propondo. Diga isso, claro, no seu coração, na sua intimidade, mesmo numa oração silenciosa. Claro, está sozinho, está lá num quarto, está num espaço em que você se sente à vontade para fazer isso de uma forma até mais expressiva. Pega a cruz, pega um crucifixo, solta a voz, fala, Senhor Jesus, me ajuda, já está rezando, continua rezando. Eu não vou aceitar, eu não vou me abrir a esta tentação. Diga isso, professa isso aí. Suplica-lhe que te defenda do inimigo. Pede socorro, Jesus, Jesus crucificado, me ajuda, me socorre.
e continua renovando esses protestos e súplicas até que passa a tentação. Entendeu? Ao invés de ficar simplesmente se debatendo com a tentação, reza, está continuando forte a tentação, abraça Jesus na cruz, abraça Jesus crucificado e vai falando com Ele, vai dizendo a Ele que você não quer aceitar aquela tentação, vai pedindo ajuda a Ele para resistir, para não consentir aquela tentação. Nós vamos ver a seguir o quanto isso é importante para desviar a sua atenção da tentação, desviar a minha atenção da tentação, que é aí que está o perigo. Quando ao invés de olhar para Jesus, eu olho para o demônio e para o que ele está me propondo. Fazendo esses protestos, não penses tanto na tentação mesma, mas olha unicamente para Jesus Cristo. Não pense tanto na tentação mesma, olha para Jesus. Porque, detendo com ele o teu espírito, poderia facilmente, se é forte, arrebatar o teu coração. Ok? Então, concentra a atenção em Jesus, porque se alguém tiver de arrebatar o seu coração, vai ser ele, Jesus, e não o inimigo. Porque o seu olhar está voltado para Jesus, porque sua atenção está voltada para Jesus, porque você está pedindo socorro a ele. Dá, pois, uma outra direção aos teus pensamentos. Você sabe, quando a gente está sendo tentado, é o nosso pensamento. A tentação começa pela mente, pelo pensamento. A gente só faz uma coisa que a gente pensou antes. Tudo começa aí, a ação do demônio é nessa perspectiva mental. Então, quando eu vou transformando aquele momento de tentação em oração, eu vou dando uma outra direção aos meus pensamentos. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Ocupando-te com alguma reflexão boa e louvável. Olha que dica preciosa. Além de todo esse movimento de oração, ocupe o seu pensamento. Ocupe o seu pensamento. E aqui vem um aspecto importante, né? De preferência, ocupe também a sua visão. Às vezes é difícil brigar com o pensamento, então coloca os olhos, né, em uma coisa boa. Pensa em uma coisa boa e louvável, porque a tentação é um pensamento ruim, é uma coisa ruim. Então, se você ocupa o pensamento, tira a reflexão daquilo que é ruim e ocupa a sua reflexão em uma coisa boa e louvável, essa coisa boa e louvável é algo que poderá também extinguir todo o deleite da tentação. Porque a tentação vai ficando forte na medida que você vai começando a gostar dela. Você vai começando a gostar dela. Por exemplo, se você imagina a tentação de Adão e Eva, se ao invés de ficar olhando para o fruto, ela estivesse olhando para o resto do paraíso, entendeu? Olha, ela ficou tentada, ela ficou olhando para o fruto, ela ficou atraída pelo fruto, pela aparência, pelo que ele poderia proporcionar. Se ao invés de ficar ali se deleitando com aquilo, ela estivesse olhando para todas as outras árvores e pensando na bondade de Deus, olhando para a obra que Deus tinha feito na vida dela, olhando para a maravilha que era Adão, a história teria sido diferente, entende? Então, o problema é que a gente fica voltado para a tentação e começando a gostar do que ela está propondo. Pensar em algo bom e louvável pode extinguir essa deleitação, este prazer que a tentação está causando em nós, pela posse que tomará de teu coração. Aquele pensamento bom é como se fosse um antídoto para o veneno que está sendo colocado em nós. Ele vai atraindo o nosso coração na direção certa, na direção de Deus. E aqui diz São Francisco de Sales. Esse é um episódio mais breve, né? Mas muito importante, você já deve estar percebendo isso. O grande meio de vencer todas as tentações, grandes e pequenas, quem quer saber? Levante a mão, já levantei a minha, olha lá. O grande meio de vencer todas as tentações, todas, como diz o Monsenhor Jonas, né? Em toda a bagagem que ele deixou para nós, todas são todas, né? Então é uma regra geral. O grande meio de vencer todas as tentações, grandes e pequenas, olha a dica,
é abrir o coração a um diretor espiritual. Gente, preste atenção nisso aqui que São Francisco de Sales vai ensinar. Fale para o seu confessor, fale para o seu diretor espiritual do que você está vivendo no drama das tentações. É muito importante. Isso vale para as tentações pequenas e para as tentações grandes. E você vai entender por quê. Ele diz assim, que você deve fazer isso, eu devo fazer isso, pondo, né, o nosso confessor, o nosso diretor espiritual, pondo a par das sugestões que o inimigo tem feito, das sugestões do inimigo e das impressões que deixam. Então, fale o que você está vivendo. Olha, eu tenho sido muito tentado com relação a essa área, com relação àquela área, e isso está causando isso ou aquilo em mim. Abra o seu coração. Abrir o coração para o diretor espiritual. Veja por quê. Escute, preste atenção. O silêncio, dizer assim, não vou falar disso aqui, não vou falar, até porque é só uma tentação, eu não fiz mesmo, então não vou levar esse assunto para a confissão, tenho vergonha de falar nisso. Até porque eu não pequei ainda, eu estou sendo tentado, mas eu vou conseguir. É um perigo. Olha, o silêncio é, pois, a primeira condição que o inimigo impõe àquele que quer seduzir. Guarde isso aí no seu coração. O inimigo, quando vai nos tentar, uma das coisas primeiras que ele gera em nós é um silêncio. Não fale disso para ninguém. Como se ele dissesse, isso aqui é só entre eu e você. Com toda a astúcia, ele vai colocar esse pensamento de silenciar no nosso coração. A semelhança, olha o exemplo, do libertino que, querendo seduzir uma mulher ou uma moça, um homem, né, malicioso, libertino que quer seduzir uma moça, quer seduzir uma mulher casada, antes de tudo lhe sugere ocultar tudo ao seu marido ou ao seu pai. É uma moça, é uma jovem, uma solteira, e aquele rapaz malicioso está querendo seduzir. Olha, não diga nada disso ao seu pai. Isso aqui fica só entre a gente. É alguém que está querendo seduzir uma mulher casada? Olha, nem de longe fale nada para o seu marido. O inimigo faz isso com a gente, entende? Ele quer nos silenciar. Esta é a conduta do demônio, que é, diz São Francisco de Sales, inteiramente oposta à de Deus. Olha, Deus não quer que a gente silencie. Veja, quer que até as suas inspirações sejam examinadas pelo confessor e pelos superiores. Essa é a orientação de Deus. Veja como é o contrário mesmo da do inimigo. Deus inspira coisas boas, claro, tudo que Deus inspira no nosso coração é bom, mas qual é a orientação que nós temos? Por melhor que aquilo seja, falar com o nosso responsável, né? Se você faz parte de alguma realidade de igreja que tem alguém que coordene, por exemplo, você está numa paróquia e teve uma inspiração para fazer alguma coisa. Antes de fazer, qual é a orientação? Vai ao padre, eu pensei isso, pensei aquilo. Veja, é o contrário. Deus motiva você a fazer isso, né? É uma freira que teve uma ideia muito boa e veio de Deus, uma inspiração de Deus, estava rezando, veio uma inspiração. Qual é a orientação? Procurar a madre, procurar a responsável e dizer, irmã, eu pensei isso, veio, eu acho que Deus está me falando isso. Se a gente vai ver as histórias dos santos, né, isso é muito comum. Muitos santos tinham visões, Jesus mesmo aparecia para eles, dizia algumas coisas, Nossa Senhora aparecia para determinadas pessoas e orientava que conversasse aquilo com o bispo, conversasse aquilo com o padre. Então São Francisco de Sales está dizendo que o inimigo faz o contrário. Ele diz, não fala disso para ninguém. Não fala disso para ninguém. Por quê? Porque se você fala, isso já vai abrir o seu coração, você já vai receber uma luz, um conselho, uma orientação, uma graça, né? Por aquela atitude de humildade, de pedir ajuda, de abrir o coração. E o inimigo não quer que a gente faça isso. Então, isso vale para qualquer situação, tentação pequena ou tentação grande. Seja em qual área for, leve para a sua confissão. Não leve só os pecados. Coloque também os riscos de pecado, as tentações. Se você não tem um diretor espiritual, que seja só diretor espiritual, aproveita o confessor também, pede socorro, ok? Então ele diz assim, se a tentação ainda continua, veja que ele vai dando, né, um recurso atrás do outro. Né? Primeira atitude, rezar, pedir socorro. Segunda atitude, reza mais ainda, se agarra com Jesus na cruz, diz que não quer fazer aquilo, pede socorro a Ele.
Terceira atitude, começa a pensar em outra coisa, uma coisa boa. Colocar a sua reflexão, a gente até reforçou, a olhar para outra coisa boa, né? Não fique só de olho fechado querendo mudar o pensamento, que na prática isso é muito difícil. Mas quando a gente vê, né, a visão, ela é capaz de quebrar aquele ciclo vicioso do pensamento. E outra dica preciosa, fala desse drama que você está vivendo com um confessor, com um diretor espiritual. Continua a briga. Atenção, vem essa dica preciosa agora. Escute bem. Se a tentação ainda continua, importuna, a nos perseguir e aborrecer, nada mais temos que fazer, senão, o que é que eu faço? Continua lutando. É isso que ele vai dizer. Recusar com generosa constância o nosso consentimento. Meu irmão, é isso aí. Esse é o passo que eu e você precisamos. Vamos continuar rezando, vamos continuar falando com o nosso confessor, vamos continuar resistindo com generosa constância a não dar o consentimento, não dê o braço a torcer, continua firme. E aqui São Francisco de Sales diz, isso vai funcionar, porque uma pessoa nunca se poderá casar, olha o exemplo, enquanto diz que não, não tem como, né? É como aquela outra história que a gente diz assim, quando um não quer, dois não brigam, né? Não tem como. Se um não quiser, o outro não vai brigar sozinho. Não tem como alguém casar se não quer casar. Então, não dê o consentimento. E também uma alma nunca poderá ser vencida por uma tentação enquanto recuse o seu consentimento. Lembra sempre disso. Deus não permite uma tentação maior do que as nossas forças. Então ninguém, nem eu, nem você, ninguém pode dizer. É porque a tentação foi grande demais, tudo bem, você pode dizer, a tentação foi grande demais, mas nunca será maior do que a possibilidade de resistir a ela. Porque seria uma crueldade da parte de Deus e Deus é bom. Então Deus nos dá força suficiente. O problema é que nós muitas vezes não abraçamos essa força de Deus, não abraçamos essa graça de Deus, não buscamos a graça de Deus. Temos aquela possibilidade, mas nos entregamos às nossas fraquezas. Então, permaneça firme. Vou permanecer, você vai também, juntos, com generosa constância. E aqui já no finalzinho, terminando esse capítulo curto, mas riquíssimo, São Francisco de Sales dá outra dica para você não esquecer nunca mais. É a seguinte: não disputes com o inimigo e todas as suas sugestões. Não lhe respondas senão com as palavras com que o Salvador o confundiu. Retira-te, Satanás, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Como é que é isso aqui? Não disputar com o inimigo? É o seguinte, meu irmão, minha irmã, nós somos humanos, o inimigo é um anjo. Então, nesse aspecto, ele tem uma natureza mais sofisticada do que a nossa. Ele é o pai da mentira. Então, ele é extremamente astuto e muito habilidoso. Então, se você for entrar em conversa com ele, você vai repetir o erro gravíssimo que Eva cometeu. Lembra que a gente falou agora há pouco? Se Eva não tivesse dado cabimento à conversa, à tentação, tivesse pedido socorro ao Criador, né? Gritado ali no jardim, meu Pai, meu Criador, me ajude, meu Deus, me ajude. Né? Eles tinham intimidade com Deus suficiente para isso. Né? Se ela tivesse olhado para a criação, para tudo que Deus tinha feito, ela não tinha caído no pecado. Mas o que aconteceu? Ela ficou de bate-papo com o demônio. Não foi bem isso, foi aquilo e tal. Não entre nessa, porque ele vai dobrar você. Ele vai me dobrar. Se eu for começar, não é bem assim, eu acho que isso não é bom, talvez não seja. Não fique dialogando, disputando com o inimigo, porque ele vai acabar vencendo você, ele vai acabar me vencendo, porque ele, nesse ponto, é muito mais astuto, é muito mais habilidoso. Lembra? Lá está escrito em Gênesis, a serpente era o mais astuto dos animais. Pois é. Então, o que é que a gente deve fazer? Vai dizer alguma coisa para o tentador? Diz São Francisco de Sales, diga, se tiver de dizer alguma coisa, simplesmente a palavra de Jesus. Retira-te, Satanás. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. É como aquela oração muito famosa, você deve conhecer, de São Bento, né?
em que a cruz sagrada seja a minha luz. Ela resume um pouco de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Está sendo tentado? Abrace a cruz de Jesus. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Entendeu? Não ficar tentando refletir sobre aquilo que ele está dizendo, porque ele começa a pegar uma verdade, corta ela no meio, deixa ela pela metade e diz uma coisa que parece ser, mas não é bem assim, vai encontrando justificativas e acaba convencendo a gente. Então essa dica é muito importante. E aqui, São Francisco de Sales traz de novo um exemplo prático. Qual é? Uma mulher honesta está sendo tentada no sentido assim de trair o seu marido, ok? Uma mulher honesta está sendo tentada, alguém chega lá e quer se aproximar dela para levá-la à infidelidade. O que diz São Francisco de Sales? Se ela é realmente honesta, ela abandona honrosamente o homem desonesto. Ela não dá cabimento, ela não vai conversar, ela dá as costas para ele. Ela vai ficar só... Não, com licença. Se o problema for sério demais, ela não pede nem com licença, né? Já dá as costas, dá uma de mal educada. Ela abandona honrosamente um homem desonesto sem o olhar. Ela não vai nem olhar para ver se valia a pena ou não, sem o olhar e sem lhe responder, voltando para o esposo seu coração e renovando secretamente os sentimentos de fidelidade que lhe prometeu. Olha que coisa linda. Ela não vai nem, até para não dar confusão, ela não vai chegar lá para o marido, vai dizer, olha, meu amor, te amo tanto, é porque fulano ali estava com uma proposta indecente, mas ela vai renovar secretamente os seus sentimentos. Veja isso no aspecto espiritual. A alma devota, atacada pelo inimigo, não deve estar aí e lhe dar respostas ou disputar com as tentações. Basta-lhe voltar-se simplesmente para Jesus Cristo, seu esposo, e lhe protestar que lhe quer pertencer sempre e exclusivamente e com a mais perfeita fidelidade. Dicas valiosas, dicas preciosas que eu e você não podemos desperdiçar. Vamos rezar para que elas fiquem bem gravadas no nosso coração e estejamos prontos a utilizar esse ensinamento diante das pequenas e principalmente ainda diante das grandes tentações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã, que ficou conosco. Se você gostou de tudo isso que a gente conversou a partir dos ensinamentos de São Francisco de Sales, está conosco pela internet, sinalize que você gostou, deixe o seu like, o seu gostei, clique aí, isso ajuda a impulsionar esse conteúdo, deixe um comentário também, tudo isso vai enriquecendo, para quem for chegando por aqui e vendo o que foi falado, o que foi refletido, o que foi percebido por você também. Está ouvindo pela rádio? Divulga esse espaço aqui para que mais e mais pessoas estejam nessa sintonia da Rádio Cultura FM toda noite, de segunda a sexta. E compartilha, passa adiante falando, conversando, fala sobre isso nas suas rodas de amigos e também compartilha esse conteúdo através da internet.
Convite para a gente se encontrar no próximo episódio. Estamos avançando, já será o capítulo 8º da 4ª parte, a penúltima parte do livro Filoteia. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.